Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a partilha, né, do caderno de Valtorta, 1943. E aqui já, de início, bem interessante a coisa que Jesus me chamou a atenção para o que está sendo falado aqui, ó. Se os presentes no rito, né, a questão da circuncisão de Jesus, né?
Se os presentes no rito tivessem um espírito vivo, teriam compreendido a majestade que estava escondida por trás daquelas carnes infantis e teriam adorado Deus, que apareceu entre os homens para trazer os homens a Deus. Mas então, como agora, os homens tinham seus corações confusos com o que é prática e não religião, interesse e não desapego do mundo, egoísmo e não caridade, orgulho e não humildade. Nossa, isso aqui chamou muita atenção, que Jesus estava falando assim, que é assim como as coisas estão acontecendo hoje. Assim como naquele tempo ninguém percebeu que se eles tivessem um espírito vivo, né? Se eles estivessem com o coração em Deus, né? Se tivesse o Espírito Santo, né? Eles teriam visto, compreendido, né? Aquele momento, né? Da circuncisão, tinha compreendido a majestade, né? De Deus ali presente na humanidade de Jesus. E aí Jesus está falando a mesma coisa nos dias de hoje, né? Que ele estava falando para mim, a questão dos cristãos, assim, principalmente. Os que se dizem cristãos, que estão na igreja mesmo, né? Os que estão dentro da igreja, que deveriam compreender, não compreendem, né? Então ele está dizendo a mesma coisa até hoje. E todas essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja, esses conflitos, essas guerras, dentro da igreja mesmo, né? O que está acontecendo, né? Com esse sede vaticanista, né? Coisa assim o nome. E os tradicionalistas, né? E, enfim, e toda essa confusão dentro mesmo da igreja. Esses que não concordam um com o outro, que ficam ali falando um do outro, falando mal do Papa, né? Se desfazendo ali do Papa e, enfim, toda essa confusão, né? E Jesus estava falando, se eles tivessem o Espírito, né? O Espírito Santo neles, se eles tivessem então o Espírito vivo, que muitos não estão dentro da igreja, mas não estão com o Espírito vivo. Não estão. Porque se eles tivessem, né? Se eles fizessem tudo isso por mim, né? Se fosse realmente amor, por amor a mim, eles compreendiam o que está acontecendo. Eles não ficavam revoltados, eles não ficavam ali indo contra a minha vontade. Se eles compreendessem, eles entenderiam que tudo o que está acontecendo é minha vontade, né? Se é o Papa, é Francisco, o Papa Francisco está lá como Papa, é porque é minha vontade, né? Se as missas estão hoje como, né, assim, não é mais como antes, né? Tridentina, se foi mudado, se teve todas essas mudanças e tudo que aconteceu na história, né? Se eles tivessem espírito vivo, eles compreendiam que tudo foi permissão minha, é minha vontade, mas eles estão contra porque eles estão ali na prática. Eles estão muito preocupados com o exterior, com a prática, né? Que nem os fariseus da época, né? Os sacerdotes da época que estavam muito preocupados com a prática, como Jesus está falando, quando a mamãe está falando aqui, né? Estão muito apegados nas leis, nas práticas e não em Deus, né? Na religião, que a religião é Deus, né? É Deus. Ali não, né? Na religião em si, ali em quem é Deus, no amor a Deus, por Deus, né? Querem buscar a santidade, mas eles não estão. Eles estão muito apegados a leis, a atos exteriores. Aí fica naquela confusão, porque uns diz que tem que comungar de joelhos, né? Aí se não derem a comunhão de joelhos, eles dão as costas para Jesus, né? Se revoltam e dão as costas, não recebem Jesus, né? Ou então o sacerdote se vê, e vice-versa, né? Às vezes os próprios sacerdotes não querem dar se a gente se ajoelhar, né? Se a gente quer ser na boca, se não for na boca, e fica essa confusão. É de joelho ou em pé? É na boca, na mão? Bate palma, não bate palma? Ah, que antigamente era assim, e fica nessa confusão, né? E fica indo contra a vontade de Deus. Então eles não conseguem compreender, e é por isso que está toda essa confusão dentro da igreja. E aí tá falando, esses interesses estão apego à prática, né? Quer dizer que Deus só vai estar presente se a pessoa se ajoelhar?
Quer dizer que Deus só vai estar presente, né, na hora de comungar, tá ali se unindo conosco se a gente for só na boca? Quer dizer que se for na mão, Deus vai se contaminar? Deus não vai estar ali? Então, é umas coisas, sabe? É uns mimimi tão, sei lá, que nem encontrei palavra, né? Porque não tem necessidade, sabe? É muito apego a gesto, é muito apego a exterior. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado é com a nossa alma, com o interior da nossa alma, o estado que está, né? O que Ele quer é a nossa disposição, a abertura para Ele. Ele não está preocupado com obras externas, atos externos, movimentos, nossa, com atos exteriores, coisas exteriores. Ele não olha para isso, não. Ele nem perde tempo olhando para essas coisas, né? Ele vai focar e vai prestar atenção no interior. Qual é a nossa intenção? O que passa dentro de nós? Como é que está? Se ele está disposto, né? Se ele está fazendo por ele, é por amor a ele, é por interesse próprio, é para ganhar algum mérito, ganhar reconhecimento. É o que a mãe está falando aqui. Interesse e não desapego, entendeu? Eles não desapegam, né? Dessas coisas exteriores, né? Muito escrúpulo, muito mimimi. Então ele não desapega nem dessas coisas materiais, coisas exteriores, né? Como não desapega das suas opiniões próprias de si mesmo. Acha que é o dono da verdade. Acha que sabe de tudo, mas não sabe nada. Não sabe nada. É como a Linda fala naquela do padre, acho que é José Eduardo, né? Lá do vídeo dele lá, falando do São Tomás de Aquino, né? Lá. Meu Deus, é uma loucura aquele dali, se desfazendo totalmente de tudo, né? Chama todo mundo de doido. Então, né, parece que quanto mais a pessoa sabe das coisas, parece que, né, a sabedoria, o conhecimento deixa a pessoa meio, né, sei lá, né, a pessoa se enche, que acha que é o dono da verdade, que sabe de tudo e se desfaz das coisas, né, que Deus ali fez, se desfaz da vontade de Deus, que tudo isso que está acontecendo é vontade de Deus, é permissão, né, tem um para quê e ele falou que tudo isso ia acontecer, né, e aí ficam fazendo toda essa confusão, gente. Não confiam em Deus. Eles querem resolver pelas próprias mãos deles, né? Com as próprias opiniões deles, da opinião deles e a opinião de Deus fica de lado. A vontade de Deus fica de lado. Não estão nem aí para a vontade de Deus, não. Estão interessados nos interesses dele, né? Tá aqui, não desapega, né? Não desapega das coisas do mundo, nem das coisas mais santas. Até as coisas santas Deus quer que a gente desapegue. Até dessas coisas exteriores, coisas santas, né? Ele quer que Deus desapegue, Deus quer que a gente desapegue dessas coisas todas. Então, egoísmo e não caridade, é o que mais está faltando, caridade. Como a gente está falando no vídeo também, né? Esses 7 vacantistas aí que se desfaz, né? Que como se não fosse válido. Quantos batismos, né? Falta com caridade para Deus. Quer dizer que as crianças que foram batizadas, casamentos, confissões, quer dizer que nada foi válido. Nada. Quer dizer que as missas não tá ali, não serve de nada, não é válido. Então se desfaz completamente. É muito grave isso. Então é assim, é um egoísmo, uma falta de caridade para com Deus, de amor para com Deus e para com o próximo, sabe? Se achando demais. É o vermezinho que Jesus fala. É um vermezinho que se, né? Se pudesse, eles pensavam, é praticamente estão fazendo isso, estão querendo tirar a coroa de Deus e se colocar a coroa em si mesmo, né? Quer passar por cima das coisas que Deus fez, né? Ai, meu Deus do céu, é orgulho e não humildade. Fica querendo um saber mais que o outro, nossa, aquele tá errado, aqui o Papa tá errado, o Papa tá... Meu Deus, é uma tristeza o que tá acontecendo. Mas é isso que Jesus está falando. Tudo é isso. Falta o Espírito. Então tudo, não tá, se a gente for ver, estão tudo com o Espírito morto. Tá dentro da igreja, mas não estão com o Espírito vivo. Não tem o Espírito Santo ali com eles, que se tivessem, não seria essa confusão, né? O Espírito Santo, ele não é confusão, né? Ele não é assim, ele não provoca divisão, né? Então daí a gente já vê, né, que o Espírito Santo não está presente, né? Nessas almas, não tá. Que o Espírito Santo é paz, é união, é fraternidade, né? E não confusão, né? Não separação,
né? E essas perturbações e essas confusão toda que está tendo, não só dentro da igreja, mas fora também. Mas no modo especial, Jesus está falando assim, para mim, estava falando para mim aqui, né? Do modo especial, assim, os cristãos mesmo, que estavam, assim como esses que estavam presentes ali na circuncisão, estavam lá no templo, lá na circuncisão, e ninguém compreendeu, não viu. Poucos compreenderam, né? Só ali Nossa Senhora, né? O sacerdote lá que circuncidou, né? Que Deus ali deu uma luz para ele, né? Abriu os véus para ele e revelou para ele. Mas foram muito poucos. Mas por quê? O sacerdote ali sabia que ele tinha disposição, estava perto, né? Mas os outros estavam tudo fechado, tudo ali preocupado com a prática, tudo preocupado com coisas exteriores, ali, né? Distraído e não viu a majestade, não compreendeu. Assim como os dias de hoje, né? Que não compreende nada, não compreende. Aí não compreende e arruma essa confusão diretamente com Deus, indo contra a vontade de Deus, se rebelando com as permissões divinas, com o que Deus está fazendo. Não aceitam. Se acham, nossa, a última bolacha, né, do pacote, como falam. E aí tá, né? É triste o que está acontecendo, né? É uma soberba absurda, é um orgulho, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Não, só que interessante aqui, ó. Tá falando. Para conhecer a Deus, é preciso fazer da busca de Deus o objetivo da vida. Tá vendo? Deus tem que ser o nosso objetivo. O princípio e o fim de todas as coisas. Né? Então, se a gente faz, né, como esses, muitos estão fazendo da igreja, né? Tá toda essa confusão, essa brigaiada. E também os leigos, enfim, né, que vão, mas só por hábito e prática e não vai por Deus, o objetivo não é Deus, não conhece. Aí tá aí tudo vazio, né? Almas vazias de Deus. Não conhece a Deus. Não conhece a face de Deus. Não conhece o coração de Deus. Não entende o que está acontecendo, o para quê de cada coisa, o que Deus está fazendo em cada situação. Então não conhece, porque Deus não é o objetivo dessas almas. De muitas almas. Mesmo esses que estão dentro da igreja, que aparentemente, nossa, né, tem a aparência de santo, mas vai ver o interior. Aparentemente, né, ali os atos exteriores, rezo, terço, tá na missa todo dia, mas e a alma, como é que tá? Como é que tá o interior? Né? Como é que tá o interior? Aí tem que ver. Né, tá indo, às vezes vai mesmo para mostrar ali, ó, né, para ganhar ali algum mérito, para mostrar para Deus, eu estou aqui na missa, né, para colocar na conta, como eu já ouvi falarem lá. Espere que Deus esteja anotando tudo, não esqueça nada. Eu já escutei isso de um dos meninos que canta no ministério de música lá. Espere que Deus não deixe passar nada, esteja vendo tudo que eu estou fazendo, que o esforço não seja em vão, o sacrifício não seja em vão. Olha só que loucura. Então, o objetivo está sendo Deus? Não, o objetivo está sendo Ele mesmo. Quer ganhar méritos, né? Quer ganhar alguma coisa de Deus, né? Quer que Deus dê uma recompensa, não só aqui, né? Mas quer ver a recompensa dele lá quando chegar lá. Quando estiver diante de Deus, olha, eu fiz isso, eu quero o meu pagamento. Ó, eu fiz isso e isso para o Senhor. E muitos vão achar injusto. Muitos vão achar injusto. Isso não é justo. Eu fiz tanto, preguei, cantei, estava todo dia na missa, rezei o rosário todo dia. Isso não é justo. Eu quero minha recompensa. Então eu pensava, o objetivo era Deus? Não era, o objetivo era a salvação dela. Estava pensando em si mesmo, então é totalmente egoísta, interesseiro, né? Sem nenhuma caridade para com Deus, sem desapego nenhum que está sendo falado aqui. Então, imagina só, quantos e quantos não estão assim? Mesmo dentro da igreja, aparentemente parece que, meu Deus, né? Mas aí vai ver, não conhece a Deus, porque o objetivo não é Deus. Vai se confessar, mas não é. Deus não é o objetivo quando vai se confessar, né? É se livrar ali de repente de se condenar, de salvar a própria pele. Mas não tá ali porque ofendeu a Deus. Não tem essa consciência,
que ofendeu a Deus, o pecado dela em direção a Deus, né? Ela só quer tirar aquela culpa dela, aliviar aquela culpa que ela tá sentindo por ela mesma. Mas o objetivo não é Deus. Vai comungar lá, vai para a igreja, vai fazer adoração, reza o rosário, mas o objetivo não é Deus, é para ganhar uma graça. É para mostrar ali, ó, tá vendo? Eu tô indo tanto para Deus como para as pessoas ali. Atos exteriores de que é santo, de que reza, de que tá na mesa todo dia, para ganhar elogio, reconhecimento. Mas Deus, cadê? Tem totalmente vazio, espírito vazio, espírito morto. Não tem vida, não tem vida, não tem vida, sabe? Muito triste, né? É muito triste, é por isso que Jesus, né? Fica tão assim, a gente vê os vídeos que Jesus manda pra gente, né? Da dor dele, né? Ele fica tão amargo, faz a gente participar de tanta dor assim, né? Faz a gente participar dessa amargura dele que ele sente, né? Essa tristeza, né? Dele ver, né? Que ele não é o objetivo das almas. Ele não é. Só buscam ele por interesse, para conseguir alguma coisa de Deus, e depois que consegue, dá as costas para Deus. Né? Deus é um mercado, é um banco que vai ali, né? Tira um dinheiro, que vai no mercado, compra alguma coisa e pronto. Só vai para lá para isso. Mas não é por Deus, por amor a Ele, né? Então não conhecem a Deus. Eu fiquei assim, pensando assim, ficou muito forte aqui, duas passagens que foi comentado aqui no vídeo, que é aquela passagem de Jesus em Nazaré, né? Que ele fala, né? Que um profeta, cadê? Que até fala assim, mas Jesus disse-lhe, um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ficou tão forte, eu fiquei tão, sabe, pensando muito nessa passagem, com que tudo foi falado. Com boa parte do que foi falado aqui no vídeo, né? Tanto esse como o outro, né? Sobre Saulo, a perseguição, né? De Paulo, né? Antes, né? Quando era Saulo ainda. E toda aquela perseguição dele, né? Ele era um estudioso, né? Ele tinha conhecimento, né? Ali da palavra ali na época, né? Então ele era né? Eu não sei se fazia parte mas acho que não, agora eu não tô lembrando. Mas ele era um estudioso, né? São Paulo, né? Ele tinha muito conhecimento da palavra, né? Mas, né? Era um conhecimento daquele como a maioria tinha, né? Um conhecimento ali de análises humanas, né? E não enxergava o espiritual, não penetrava na palavra, né? Antes. Então ele perseguiu muito, né? Os cristãos na época. E nessas duas passagens, assim, fiquei, nossa, pensando muito nesses dois acontecimentos, né, que tá na Bíblia. E fala muito tudo que está sendo falado, assim, no vídeo, né. É muito forte Jesus estava falando para mim, porque a Neuza não é diferente, né. Esse que Jesus fala que um profeta só é desprezado, né, na sua própria pátria, é desprezado, tem desconfiança, né, os seus. E é isso que está acontecendo na igreja, a Deus não é diferente. Né? Os tempos que tá, né? Mudou os tempos, né? Mas sim, sabe? A cabeça deles continua a mesma, né? Nessa desconfiança, no desprezo, né? Jesus é desprezado pelos seus. Se a gente olhar para a igreja, né? Aqueles que né? Vamos puxar assim entre aspas, que conhece Ele, que está dentro da casa, que é da pátria, que é da própria casa, que é parente, né? Esses que estão dentro da igreja são parentes, estão dentro da casa de Deus, né? Conhece a Deus, né? Entre aspas, né? Superficialmente, né? E despreza, desconfia de Deus, despreza Deus. Nossa, isso ficou muito forte, né? Essa passagem, pensando em tudo que foi falado, né? E aí a gente vê tudo o que está acontecendo na igreja, né? Todas essas desconfianças, esses conflitos que está tendo dentro da igreja, né?
essas brigaiadas todas, essa confusão toda dentro da igreja. Então, é isso, né? É porque essa desconfiança de Deus, né? De não confiar em Deus e de achar que tá tudo assim largado, que Deus não tá vendo o que tá acontecendo, né? A gente vê esse pessoal aí, né? Os tradicionalistas, a gente vê essa briga toda da tradicionalista, dos que são mais, né? Progressistas, e vê toda essa confusão. E aí o sede vaticanista, né? Eu nunca certo o nome direito. E fica, né? Achando que são, né? Sabem de tudo. Ah, porque, né? Como esses aqui que desprezaram Jesus na época, porque já conhecia eles. Então, muitos desses hoje também acham que conhecem a Deus, conhecem a palavra, têm conhecimento. Ah, porque eu fiz filosofia, eu estudei teologia, eu sou um doutor, eu sou formado, estudo muito e acha que conhece. Só tem conhecimento, mas não tem aquela vida de Deus na alma, não tem, né? Até que aí do vídeo que a gente viu lá, do padre, acho que é padre Douglas, né? Ele falando sobre isso, conhecimento tá, tem conhecimento, mas não tem a vida de Deus dentro, né? Então não forma aquela vida, a palavra não forma a vida na alma deles. Porque eles só têm o conhecimento, não tem ali o Espírito Santo com eles, para eles entenderem Deus, para conhecerem a Deus. Então são estudados, mas não têm conhecimento, não conseguem reconhecer Deus nas situações, não consegue ver a vontade de Deus. Então eles ficam duvidando. E porque essa igreja é falsa, porque o último Papa foi fulano, e que Papa Francisco é o falso, né? Não é o Papa, é falso Papa, e não sei o quê. E toda essa confusão, gente, toda essa confusão, né? Ficam querendo saber mais, porque a gente sabe que a gente é estudioso, a gente tem conhecimento, nada a ver. Assim como fazia com Jesus, né? Quando Jesus foi para Nazaré, né? A gente conhece ele, a gente vê ele crescer, né? O filho de José, carpinteiro, sua mãe, né, Maria, a gente vê ele crescer, né? De onde vem esse conhecimento, tudo isso que ele faz e aquela desconfiança, né? Jesus via a desconfiança dele, o desprezo dele. Então, assim, né? Deus, quando vê essa desconfiança e esse desprezo para com ele não tem o que fazer, né? Então, ele não tem como ele se fazer conhecido por aquela pessoa, né? Manifestar, né? A verdade para aquela pessoa, para aquela alma, né? Dar vida, derramar as graças, as luzes do conhecimento da sua vida. Não dá, porque essa pessoa acha que sabe muita coisa, que já tem conhecimento e se fecha. Ela está fechada em si mesma, né? Não tem disposição, né? E aí Deus não pode fazer muita coisa, não. Nem faz. Né? É tanto que aqui nessa passagem, né, de Jesus em Nazaré, você vê que ele não fez, né? De ter falado, ele não pôde fazer ali milagre algum, né? Ele não pôde fazer porque as pessoas não confiavam nele, não acreditavam nele, desprezavam ele, desconfiavam dele, porque viu ele crescer, achou que conhecia. Então muitos acham que estão dentro da igreja, porque estão dentro da igreja acham que conhecem a Deus. Né? Bate no peito, eu acho, dizendo que tem conhecimento, que é estudado, que estuda, que lê o catecismo todinho, tá? Tem conhecimento, mas não tem a vida de Deus, não tem conhecimento real de Deus, né? Da vida, não tem. Um simples conhecimento, tá? Lê o catecismo, lê a Bíblia toda, mas não conhece a Deus. Conhece o coração de Deus, não conhece o pensamento de Deus, a vontade de Deus, porque se conhecesse, não tinha essa confusão toda, né? Não ficava nessa rebeldia de ir contra a vontade de Deus, de ir contra o que Deus, né, ali está fazendo, né? Essa revolta toda, né? Nossa, é muito sério. E eu fiquei pensando nisso, né? Muito nessa passagem, né? E aí é a mesma coisa, não vê Saulo. Saulo era né, estudioso. Ele tinha conhecimento, mas ele não conhecia Deus. Ele tinha conhecimento, ele tinha estudado, mas não tinha a vida de Deus nele, né? Então ele perseguia, né, os cristãos. Ele perseguia, ele desprezava. E é o que está acontecendo, né? Nossa, essas duas passagens assim complementam, né? Esses dois acontecimentos complementam demais, né?
E aí é toda essa perseguição, assim como Saulo, né, que estudioso que era, e ele perseguia, né, os cristãos, os que estavam, né, que estavam ali dentro da igreja, né, era cristão, mas, né, é, fazia parte da igreja, né, e ele perseguia, porque ele achava que sabia de tudo e que aquelas pessoas são tudo doidas, que não sabe o que está fazendo, que ele tinha conhecimento e conhecia a Torá, a Torá. Ele conhecia a palavra de Deus, conhecia tudo que estava lá, né? E era muito estudado, e essas pessoas aí não sabem o que está fazendo, né? Temos que parar essas pessoas, e é o que está acontecendo hoje, né? Esses que são mais estudiosos, né? Que são doutores, que têm formação, teologia, filosofia, desprezam os outros. E se acha e fica gravando vídeos achando, porque eu sei isso, né? O último Papa foi fulano. Que isso que estão fazendo errado. Que quer saber mais que Deus, né? Quer dar opinião. Tá errado. A missa não deveria ter se continuado como era, né? Como era antes do Concílio Vaticano. E tinha que ser tridentina, né? Uma coisa mais, que tinha que ser assim, que tinha... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí fica perseguindo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa questão. Porque se a gente for parar para pensar, muitos estão fazendo como Paulo fazia, perseguindo o próprio Deus, né? Através dos irmãos, né? Tanto que Jesus fala, por que me persegues? Né? Então tá perseguindo, né? Não aceitando a vontade de Deus, com rebeldia, com desconfiança, com desprezo, se achando, né? É ali que sabe que é o dono da verdade, que sabe de tudo, mas não sabe nada, né? É como foi falado no vídeo, né? O conhecimento está se tornando pedra de tropeço para muitos, porque acha que tem o conhecimento e que sabe de tudo. E aí, é o perigo. Imagine quantos e quantos que estão dentro da igreja que estão, né? No perigo. No perigo por causa dessas ideias, por causa desses pensamentos humanos, desse racionalismo humano, né? E por causa dessa soberba e desse orgulho, né? De achar que é o dono da verdade e que sabe de tudo porque tem estudo. Isso não quer dizer nada. Se não tem o Espírito vivo, se não tem o Espírito Santo na alma, se não tem a vida de Deus na alma, isso não é nada. Nada, é palha. Nada. E isso é muito perigoso, porque muitos e muitos estão correndo esse perigo. Estão num caminho muito perigoso. E aí Jesus vai ter que fazer como fez com Saulo. Vai ter que derrubar muitos do cavalo. Porque muitos estão no cavalo, né? Se achando os poderosos, que sabem de tudo né? E perseguindo a Deus. Perseguindo a Deus, a sua vontade, né? Se rebelando contra Deus. Desprezando a vontade de Deus, desprezando a palavra de Deus, porque Deus falou, né, que o inferno não vai prevalecer na igreja. E aí, eles não estão desprezam até essa palavra, porque para eles essa igreja é falsa, né? Para eles assim, né, né, o inferno ali tomou de conta da igreja, e essa igreja é falsa e nada é válido, né? E meu Deus, isso é muito sério. Então estão desprezando mesmo, achando que tem conhecimento, mas não tem. E Deus vai ter que derrubar muitos do cavalo e fazer como fez com Saulo, para dar esse sacode, para dar um sacode como deu um sacode em Saulo, porque ele estava completamente cego por causa dos conhecimentos humanos, ele achando que sabia, que conhecia a lei, que conhecia, né? Como é que fala? A palavra lá, né, dos profetas sobre o Messias que vai vir. Então eles achavam que tinham conhecimento, mas era tudo uma análise humana de quem era o Messias. Então por isso que eles não reconheceram Jesus. É por isso que lá em Nazaré não reconheceram quem era Jesus. Porque é totalmente diferente, né, de quem eles esperavam na análise deles.
né? Nos estudos que eles faziam, o estudo humano, né? Totalmente assim distorcido, então eles não conseguiram reconhecer, né? Então nossa, sério demais. E aí outra coisa também interessante que foi falado, acho que mais no final do vídeo, né, que sobre a questão da justiça, os castigos, as cruzes que a gente passa. Então é bem interessante, né, do que Jesus falou. Porque muitos podem pensar, eu vou me converter, eu vou seguir a Deus, ou vou ser um filho da divina vontade, porque aí eu vou ter mais descanso, né? Eu não vou passar por sofrimento, Deus vai me livrar de todo sofrimento, eu não vou passar por nenhuma cruz e tudo mais, e eu não vou, né, passar nenhuma dificuldade. Muitos pensam assim, né? Aí quando se converte, entra na igreja e vê que nada mudou, assim, né? Entre aspas, assim, né? Passa por cruzes do mesmo jeito, né? Passa por sofrimentos, passa por dor. E aí ela, né? E muitos por não entenderem, né? Por distorcer a palavra, dizer, você não ia ter sofrimento? Né? Como assim? Tô te seguindo, tô fazendo tudo direitinho e eu tô passando por isso? Não é justo. Eu tô fazendo tudo direitinho, olha, eu rezo, eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Isso não é justo, eu não mereço. Eu faço penitência, eu faço jejum. Isso não é certo. E aí se revolta e dá as costas para Deus. Porque entendeu completamente errado. Então, é tão importante isso que Jesus está falando, porque não muda. Né? O que vai mudar é o nosso interior, o olhar. Né? A gente vai passar a olhar com os olhos da alma, olhar em Deus todas as coisas, entender, né, o pensamento dele, o para quê de todas as coisas. É o interior que muda, né? Porque as coisas vão acontecer, a gente vai passar, né, por dores, por dificuldade, né? A gente não vai se livrar da justiça, é importante isso. Até o que Jesus falou, porque como é que eu vou olhar para os outros, né? Assim, aí eu lembrei muito de Nossa Senhora, porque assim, para você ver, mesmo a Nossa Senhora passando por tudo que passou, muitos dizem, para ela foi fácil que ela é imaculada. Para ela é fácil porque ela foi imaculada. Ela não tem, né? Ela não teve pecado original. Para ela foi fácil, mas não foi. Você vê, né? E mesmo ali a mãe passou pela justiça também, passou por muitos sofrimentos, humilhações, né? Para não dar brecha, né? Para muitas pessoas falarem, e assim ainda falam. É justamente isso que Jesus está falando. Como é que eu vou encarar os outros, né? Então, como é que vai dizer como é que ele ia colocar a Nossa Senhora como modelo se ela não passasse pela justiça, né? Se ela não passasse pelo sofrimento, pela cruz também, por humilhações. Então, assim, né? Não muda, mas é como a gente vai lidar com as situações aqui vai mudar. É o nosso interior que muda, né? Então é muito importante, né? A gente não vai deixar de passar por sofrimentos e mesmo sendo filho da divina vontade, é aí que a gente vai, né? Ser filho da divina vontade não é entrar de férias, não. Não é entrar de férias e cruzar as pernas pro pronto, né? Tô em paz aqui, tô numa redoma e nada me atinge, né? Porque eu estou na divina vontade, não é assim? Mas pelo contrário, né? Ser filho da divina vontade é trabalhar. A gente não vai entrar de férias, a gente vai trabalhar. Claro que Deus vai livrar a gente de muita coisa. Nossa, né? É totalmente diferente. O interior muda. Mas assim, as coisas, né? A vida continua. A rotina, os acontecimentos, as dores, né? O cansaço. Não muda. Vai vir doença, né? A justiça vai vir, é importante. Assim como Nossa Senhora. Porque como é que Deus vai encarar os outros? Porque os outros vão cobrar. Foi fácil para eles, viviam na divina vontade. Eles estavam na tua vontade, foi fácil, eles não tiveram que passar por nenhum sofrimento. Eles não sofreram, eles não passaram. Então foi muito fácil, vão esfregar isso na cara de Deus. Então é muito importante, né? A gente passar por isso, porque como eu falei, né? A gente não tá de férias, né? O livro do céu, né? A divina vontade, esse conhecimento não chegou até a gente pra gente entrar de férias, mas foi que trabalhar, né? Fazer esse trabalho junto com Deus. E ainda muito pelo contrário, é aí que a gente passa por muitas dores, por cruzes, por dores, é totalmente diferente,
Mas aí o que muda é como a gente passa por ele, né? Entendendo, com consciência. A gente não vai fazer totalmente o oposto do que os outros fazem, porque a maioria reclama, a maioria não aceita, a maioria se rebela, né? Diante dos acontecimentos, não aceita as contrariedades. Tá vendo na igreja? Não aceita o que Deus está fazendo, o que Deus está permitindo. Não é assim, tá errado. Essa igreja não tá errado o que estão fazendo. O Papa é errado, o Papa, né? Não tô dizendo que o Papa é perfeito, né? Mas aí toda essa confusão, né? Então não aceito, não deveria ser assim. Não deveria ter mudado missa, porque eu acho que assim, a minha opinião eu sei o que eu estou dizendo, então a missa deveria ser sempre, não deveria ter mudado, não deveria ser tridentina. Estou muito preocupado com a prática, sabe? Muito preocupado com o exterior, prática, mas aí o interior deles estão tudo vazio, né? Não estão com o espírito vivo, como foi falado. Tudo vazio, porque estão só preocupados com atos externos, estão só preocupados com a prática, né? Em mostrar, né? Tudo bonitinho, tudo perfeitinho, né? Como se a gente fosse perfeito, né? Então, estão tudo preocupados com isso. Então, como eu estou falando, é aí que a gente vai passar, né? Justamente porque, em nome de todos, porque a maioria, né? Como eu falei, é rebelde, tão rebelde, com orgulho, com soberba. E aí contraria, vai totalmente contra a vontade de Deus, né? Não quer fazer a vontade de Deus, não aceita. E aí é muito pelo contrário que a gente sofre mesmo, porque a gente tem o conhecimento, tem aquela consciência, né? Do quanto isso machuca Deus, né? Essa ingratidão, essa desconfiança, esse orgulho, essa soberba, né? Essa falta de reconhecimento, essas atitudes, o quanto fere a Deus, quanto ofende. Então a gente sente que vocês estão, a dor é maior, a gente sente muito mais, e é muito mais sensível, né, do que antes, né, e é totalmente diferente, então é muito importante, né, muito importante, que é para não dar brecha, né, muito pelo contrário, Deus faz a gente passar por tudo isso para mostrar lá, no juízo lá, né, no juízo final, no juízo particular das almas, mostrar, olha, esses aí, ó, mesmo com todo sofrimento, eles sofreram como vocês, passaram por cruzes, humilhações, dores, né, perdas, mas tá aqui, olha, eles viveram, fazendo a minha vontade, viveram na minha vontade, né, então não é impossível, mesmo com tudo que estava acontecendo, eles se mantiveram na minha vontade, eles viveram. Então, né, a pessoa não vai ter argumentar porque eu não sabia, porque eu não sei o que, não vai ter desculpa. Então é muito importante isso, né? Ele fez isso com Nossa Senhora, né? Então ele faz também com cada um de nós. Né? Então, nossa, muito incrível aqui o que foi falado no vídeo, muito importante, né? E a gente não ficar, né, com essas desconfianças para com Deus, desprezar a Deus, né, e achar que sabe tudo, acha que conhece, né? É porque estuda, né, como muitos fazem, né? Mas aí se não tiver Deus, não tiver o Espírito Santo, se não estiver com Deus, de nada serve. Esses conhecimentos, nada serve. É só para, né, ofusca, né? E não enxerga, vê tudo assim, distorcido, ofuscado, né? Entende de forma completamente errada, totalmente contrária. E aí achando que tá fazendo o que é certo, né? Tá perseguindo os irmãos, tá perseguindo a Deus, né? Por meio das pessoas ali. E fazem tudo o que estão fazendo. E acha que estão, nossa, meu Deus do céu, que Deus deve estar batendo palma para eles, mas não tá. Muito pelo contrário, Deus está muito amargurado e triste por essas atitudes, né? Mas eles não entendem, para eles estão, uau, incrível, né? E é muito sério isso, muito sério o que está acontecendo, né? Amém, Fiat.